Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser bem breve no que eu vou falar aqui, para a honra e glória de Deus. E eu creio que vai ser muito eficaz para a minha vida e para a tua. Eu tinha feito um áudio aqui também mandando pelo WhatsApp, mas vou fazer um vídeo aqui também falando. Eu vou ser breve no que eu vou falar. 2 Reis, capítulo número 6, no versículo número 8, diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel enviou tropas ao lugar indicado pelo homem de Deus que havia falado e tinha o avisado. E assim se salvou mais de uma ou duas vezes. Irmão, escuta isso aqui, eu vou resumir e vou ser breve. A Bíblia diz que o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. Percebe que estava tendo uma batalha. Aí a Bíblia diz que o rei da Síria, ele fez o seu acampamento e chamou seus conselheiros e falou assim: em tal lugar colocarei meu acampamento. Percebe? O inimigo está se armando. O inimigo está fazendo acampamento para poder pegar o rei de Israel, porque ele estava em batalha. Só que o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. Olha que interessante. Percebe que Eliseu, ele é homem de Deus e está evitando o conflito. Eliseu está falando assim: não vai para lá, porque se for lá, o inimigo está se armando ali. Então eu sou homem de Deus, eu devo evitar o conflito e não ver conflito. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Eliseu serve um Deus que não é Deus de confusão. Então por isso que ele tem que evitar contenda. Por isso que ele tem que evitar guerra. Por isso que, eita glória, hoje os irmãos colocam um contra o outro. Ama uma guerra. Se você ama uma guerrinha, você não serve a Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Eliseu está evitando. Por que Eliseu está evitando a contenda? Por que Eliseu está evitando a batalha? Porque Eliseu serve um Deus que não é Deus de confusão. Pode ver que Eliseu está evitando a guerra, Eliseu está evitando o conflito. Salomão escreveu em Provérbios as 7 coisas que o Senhor abomina. Dentre elas está aqueles que colocam discórdia entre os irmãos. Percebe que Eliseu está evitando isso, porque Eliseu sabe que Deus abomina discórdia, Deus abomina guerra. Olha que interessante, Eliseu é homem de Deus. Eliseu está falando assim: não vai ali, porque o inimigo está se acampando ali. A cilada do inimigo está ali, então eu quero evitar a guerra. Não vai para lá, porque eu não estou aqui para trazer guerra. Eu estou aqui para evitar guerra. Hoje, é um falando contra o outro, é um atacando o outro. Por isso que Paulo diz: vocês ficam se mordendo e se matando uns aos outros. Olha que interessante, Eliseu está evitando a guerra, Eliseu está evitando contenda. Nós, como homens de Deus, devemos evitar. Devemos ter essa mesma visão de Eliseu, evitar a confusão. Eliseu está evitando ali a guerra. Por que Eliseu está evitando guerra? Porque Eliseu serve um Deus que não é Deus de confusão. Então, se eu sirvo a um Deus que não é Deus de confusão, por que eu vou colocar confusão no negócio? Para de colocar confusão, para de colocar contenda. Deus não se agrada disso. Olha, Eliseu, homem de Deus tem que ser como Eliseu, evitar fofoca, evitar contenda, evitar falar mal um do outro, evitar colocar em guerra. Eliseu está evitando. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Aí escuta isso aqui. Percebe que Eliseu vai falar assim: evite passar por tal lugar, porque eles estão descendo por ali. Percebe que Eliseu sabe onde estão os planos do inimigo. Aí escuta só isso aqui. Aí a Bíblia diz que quando Eliseu começou a falar assim: evite passar por ali, porque o inimigo está se acampando ali. Aí a Bíblia diz que assim o rei de Israel vai se salvar mais de uma ou duas vezes. Por que ele está se salvando? Porque ele está dando ouvido para o que o homem de Deus está falando. Eliseu está falando para mim não ir por ali, então tá bom, eu não vou ir. E assim ele se salvou mais de uma ou duas vezes das mãos do inimigo. Por quê? Porque ele deu ouvido para a palavra do homem de Deus. E assim ele foi livre. Aí escuta só isso aqui. Aí a Bíblia diz que o rei da Síria, ele vai ficar angustiado. E vai falar assim: peraí, tô armando meu acampamento, não tô conseguindo pegar o rei. Tem alguém aqui falando dos meus planos para ele. Olha o que o rei da Síria disse. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei? Do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó meu senhor, mas o profeta Eliseu está em Israel. E ele conta as palavras do rei, ele conta as palavras do Senhor para o rei de Israel que tu fala no quarto. Olha que interessante, olha o que ele vai falar. Olha que tremendo isso aqui, entende, irmão? Quando o rei da Síria fez cilada para pegar o povo, ele não conseguiu pegar, porque o povo sempre escapava do laço dele. Porque o homem de Deus avisava para o rei de Israel onde era que estava o acampamento do sírio. Aí assim o povo se escapava. Aí o rei da Síria vai coçar a cabeça e vai dizer assim: peraí, eu estou armando meu acampamento e não consigo pegar? Eu acho que alguém de nós aqui está me traindo.
Quem de vocês está falando meus planos para ele? Um dos servos vai responder: ninguém, ó rei. Meu senhor, não tem ninguém aqui te traindo. Mas tem um homem lá chamado Eliseu, o homem de Deus, o profeta. Ele fala as palavras que tu fala no quarto para o rei de Israel. Espera aí. Aonde é que o rei da Síria falava as palavras? No quarto. Percebe que o inimigo falava as palavras no quarto. Só que o rei da Síria se esqueceu de uma coisa. O rei da Síria fazia as palavras no quarto. Fazia os seus planos no quarto. Ele falava as suas palavras onde? No quarto. Só que a Bíblia diz em Mateus 6,6: ao entrar no quarto, feche a porta. Ore, seu pai está em secreto. O seu pai que vê secreto o recompensará. Então percebe que as palavras que o rei da Síria falava no quarto, Deus ouvia. E Deus falava para quem? Para Eliseu. E Eliseu transmitia para o rei. Por isso que ele escapava. Olha o que a Bíblia diz em Amós 3,7: o Senhor não faz nada sem avisar os teus servos, os profetas. O Senhor não revela. O Senhor revelará fique certo, que o Senhor revelará os seus segredos aos profetas. Eliseu é profeta, o rei da Síria fazia segredo no quarto. Só que Deus contava o segredo que ele fazia no quarto para Eliseu, porque Eliseu é profeta. Eliseu tem direito de saber o que o inimigo falava no quarto, porque Deus ouvia o que o rei falava no quarto, e Deus falava para o homem de Deus. E Eliseu avisava o rei de Israel, e assim o rei de Israel era livre. Olha o poder que tem o quarto. Feche a porta, olha, seu pai está em secreto. E o seu pai que vem em secreto recompensará. O rei da Síria fazia seus planos no quarto, mas ele se esqueceu que é Deus que ouve no quarto. E Deus falava para Eliseu, e Eliseu advertia o povo para o povo ser livre. Olha que tremendo isso aqui. Agora escuta, irmão, peço que você dobre a sua atenção nisso aqui. Percebe que a Bíblia vai dizer assim, quando o homem fala assim, ó, é Eliseu que revela as suas palavras, que tu fala no quarto. Então o rei da Síria disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Olha que interessante. Olha o que o rei da Síria vai dizer: vão e procure onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Segura isso aqui. Olha o que ele vai falar: vão e procure, para que eu mande prender. Então percebe que primeiro ele quer saber aonde Eliseu está, para só depois mandar prender. Percebe que primeiro ele falou assim: vão e procure onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Percebe que o inimigo só vai mandar prender quando descobrir onde de fato Eliseu está. Percebe que o inimigo ele não vai enviar tropas enquanto não tiver certeza de onde Eliseu está. Escuta isso aqui. Olha o que ele disse: vão e descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Quando falaram que Eliseu estava em Dota, então ele enviou o exército para lá. Percebe? O inimigo só vai enviar quando descobrir onde de fato Eliseu está. Porque o inimigo não quer dar viagem perdida. O inimigo quer ir para acertar o alvo. Você quer mais prova disso? Que o inimigo só quer ir para acertar o alvo? O inimigo não quer dar viagem perdida. Você lembra quando Jesus nasceu? Em Mateus 2? A Bíblia diz que quando Jesus nasce, Herodes vai dizer assim: vão e procurem informação do menino, para que eu também vai adorar. Percebe que Herodes quer saber o lugar exato onde o menino está. Ele vai perguntar assim: onde vai nascer o Cristo, o Salvador? Eles vão falar em Belém da Judéia. Então vão lá, procurem informação, descubram onde ele está. Depois vocês vêm aqui me falar, para que eu vá adorar. Aí o anjo apareceu para José e falou: José, foge, porque Herodes quer matar o menino. Percebe? Herodes só queria ir quando tivesse certeza onde o Salvador estava. Ele só queria ir quando ele descobrisse onde de fato ia nascer o Salvador. Assim ele ia matar, porque o anjo revelou que ele queria matar. Percebe que o inimigo quer ir na certeza. O inimigo não quer ir na incerteza. O inimigo quer ir na convicção. O inimigo quer ir na direção correta. O inimigo não quer dar a viagem perdida. Percebe que Eliseu, ele só vai mandar cavaleiros quando tiver certeza que Eliseu está em Dota. Jesus, quando nasceu, Herodes falou: vai lá, descubra informação do menino para que eu vá adorar. Herodes só queria matar também quando tiver certeza onde estava de fato o Salvador. É nessa hora que o inimigo queria ir, porque o inimigo não quer dar a viagem perdida. O inimigo quer vir para derrubar, irmão. O inimigo, eita glória. Você acha que o diabo brinca de ser diabo? O diabo não brinca de ser diabo, ele quer derrubar. Ele quer ir na direção certa. Percebe que Eliseu, quando falaram assim, vai e descobre onde ele está. Quando você souber onde ele está, vem aqui me falar que eu vou mandar tropa. Eu só vou mandar tropa quando tiver certeza onde ele está. O inimigo quer derrubar o homem de Deus. Percebe que Eliseu é o homem de Deus. Ele quer atacar o homem de Deus. Aí escuta isso aqui, para você dar glória. O negócio é sério, irmão. Escuta isso aqui. Aí percebe que quando falaram assim, Eliseu está em Dota. Olha que interessante. Quando falaram que Eliseu está em Dota, então o rei enviou para lá cavalos, com carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Percebe, o inimigo cercou a cidade quando soube que Eliseu está em Dota. No 15 vai dizer assim: o servo do homem de Deus se levantou bem cedo
E ao sair, eis que as tropas e carros e cavaleiros de guerra havia cercado a cidade. Então o moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Escuta isso aqui. Quem foi que viu o exército cercando foi o servo do homem de Deus. Esse servo é Geazi. Percebe? Quando Geazi se levantou pela manhã, Geazi vai se levantar pela manhã. E ele vai ver o exército cercando a cidade. E ele vai falar para Eliseu: ai, meu senhor, e agora o que faremos? Porque Geazi está perturbado. Porque Geazi está preocupado. Sabe por quê? Percebe? A Bíblia não disse que Geazi é homem de Deus. Se você ler, você vai ver que Geazi, ele não se tornou homem de Deus. A Bíblia sempre chamou Geazi de servo. Então percebe que Geazi não é homem de Deus e Deus não tem Geazi. E Geazi também não tem Deus na vida. Pelo fato de Geazi não ser homem de Deus e não ter Deus, quando ele vê o exército cercando, ele vai ficar apavorado. Por quê? Porque não tem Deus. Quando você não tem Deus, você não sabe o que fazer. Você fica apavorado quando você vê as circunstâncias chegando. Quando você vê as lutas, dificuldade, te cercando, te rodeando, você fica como Geazi. Você não sabe o que fazer, você não tem Deus, você fica preocupado. Escuta só. Percebe que Geazi não tem Deus. Quando ele vê o exército cercando, ele vai falar: ai, meu senhor, e agora? Percebe que ele vai contar para o homem de Deus o que está acontecendo. Quando ele fala para Eliseu: e agora o que faremos? Olha o que Eliseu fala: não tenha medo, porque mais são que estão conosco do que o que estão com ele. Escuta isso aqui, eu quero trazer algo na tua memória. Aqui nessa passagem, nesse versículo que eu estou lendo, versículo de número 15 e o versículo de número 16, está nos ensinando dois tipos de pessoas. Geazi, que não tem Deus, quando vê a dificuldade fica apavorado. Eliseu, quando tem Deus, quando fica sabendo da dificuldade, olha o que Eliseu fala: fica tranquilo, mais são que estão conosco do que que estão com ele. Dois tipos de pessoa, um que tem Deus e o que não tem. Geazi não tem Deus. Quando ele vê a dificuldade chegar, ele fica apavorado, porque não tem Deus. Eliseu, quando fica sabendo que o inimigo está cercando, é o que Eliseu fala: tranquilo, mais são que estão conosco do que o que estão com ele. Maior que está em mim, Geazi, do que o que estão com eles. Fica tranquilo. Olha a diferença de Eliseu para Geazi. Ambos estão na mesma situação, mas um está tranquilo e o outro apavorado. Por quê? Porque Geazi não tem Deus, Eliseu tem Deus. Quem tem Deus sabe lidar com a situação. Agora quem não tem, já não sabe mais o que fazer, fica preocupado, apavorado. Por isso que Jesus disse em Mateus: aquele que ouve minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que constrói sobre a rocha. Vem o vento, vem a luta, vem a dificuldade, e ele permanece de pé. Eliseu é alguém que constrói na rocha. Geazi é alguém que constrói na areia. Quando vem a luta, a dificuldade, derruba. Por quê? Porque não tem estrutura. Olha que interessante. Geazi não sabe como lidar com a situação. Eliseu firme na rocha, por isso está tranquilo. Geazi está na areia. Quando vem a luta, derrubou Geazi, abalou ele. Porque quem não tem Deus, qualquer coisa abala ele. Eita glória. Olha que tremendo, Eliseu. Olha que tremendo isso aqui. Geazi abalado com a situação. Geazi, agora o que faremos? Oh meu senhor, e agora? Apavorado, abalado. Por quê? Porque está na areia. Agora Eliseu, quando está na rocha, vem a luta. Eliseu, e agora o que faremos? Olha quem está na rocha, olha a resposta dele: mais são que estão comigo do que os que estão com ele. Maior é o que está em mim do que o que está vindo contra mim. Aleluia, Deus! Olha que interessante isso aqui. Vou finalizar aqui. Eu quero que você guarde isso. Olha que tremendo isso aqui. Eliseu andou com quem? Eliseu tinha andado com Elias. Eliseu andou com o homem de Deus, Elias. Percebe que Eliseu andou com Elias, se tornou homem de Deus porque andou com o homem de Deus. Eu peço que você dobre sua atenção nisso aqui, irmão. Vou repetir isso aqui até você entender. Olha que interessante. Eliseu, ele andou com Elias, ele foi sucessor de Elias. Elias foi um homem de Deus. E o que Eliseu se tornou? Homem de Deus. Agora Geazi está andando com o homem de Deus, mas a Bíblia chama Geazi de servo. Agora escuta isso aqui, como pode Geazi andar com o homem de Deus e não se tornar homem de Deus? Olha que interessante. Eliseu andou com Elias, se tornou homem de Deus, obteve a porção dobrada do que Elias tinha. Eliseu obteve a porção dobrada e se tornou homem de Deus. Agora Geazi está andando com o homem de Deus e não se torna homem de Deus. Tem pessoas que vão andar com você e não vai se tornar o que você é. Olha que interessante. Eliseu andou com Elias, se tornou homem de Deus porque andou com o homem de Deus. Agora Geazi está andando com aquele que tem o dobro de Elias e não se tornou igual. Como pode? Tem pessoas que vão andar com você, por mais que você é homem de Deus, por mais que você espelhe para ela, você não vai conseguir ter influência sobre ela. Porque por mais que você é homem de Deus, você não vai conseguir extrair o que você tem para derramar nela. Olha que interessante. Geazi tinha tudo para se tornar homem de Deus e o tempo todo a Bíblia chama ele de servo.
Como pode uma coisa dessa? Tinha tudo para se tornar homem de Deus, mas não se tornou. Por quê? Porque percebe, por mais que você é o espelho para alguém, por mais que você é homem de Deus para alguém, você não vai conseguir impactar ele com aquilo que você tem. Por quê? Porque tudo é uma decisão. Percebe que Geazi, ele era um homem inclinado para dinheiro. Se você tomar a leitura, você vai ver quando Eliseu manda Naamã mergulhar, Eliseu não pegou nada, não, foi de graça, não quero dinheiro, não quero nada. Aí Geazi vai lá e mente. Fala assim, meu senhor, tá vindo viajante aí, meu senhor pediu uma graninha aí. Aí escuta só, vou resumir. Vai lá e dá uma graninha. Mas era mentira, Geazi, ele tinha inventado isso. Aí Eliseu fala assim pra Geazi, Geazi, onde tu tava? Escuta só. Aí ele fala assim, você pensa que eu não estava com você em espírito? Eis que a lepra de Naamã vai vir para você. E Geazi pegou a lepra de Naamã. Agora por que Geazi não se tornou homem de Deus? Porque Geazi era um cara inclinado para o dinheiro. Geazi tinha o mesmo sentimento de Judas. Por que Judas também não foi salvo? Por que Judas não se tornou como Pedro, como João? Por quê? Porque era um cara que estava inclinado para o dinheiro. Mesma coisa. Foi aqui, ó. Geazi também não se tornou homem de Deus. Por quê? Porque era um homem corrupto, pensava só em dinheiro. Como diz a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Olha que interessante, o dinheiro corrompeu Judas, o dinheiro corrompeu também Geazi. Por isso que Geazi não se tornou homem de Deus. Estava andando com o homem de Deus, mas não se tornou. Tem pessoas que andam comigo, mas não vai se tornar a mesma coisa que eu sou. Infelizmente. Por mais que eu sou uma referência, eu não vou conseguir extrair o que eu tenho para ela. Por quê? Porque o coração dela, a decisão é dela. Você lembra o que está escrito em Samuel? 1 Samuel capítulo número 8. Vai dizer assim, que Samuel, ele colocou os seus dois filhos, Abiás, olha isso aqui, 1 Samuel 8, quando os filhos ficou velho, constituiu os seus filhos quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abiás. Eles foram juízes em Bersba. Escuta isso aqui, presta atenção, a Bíblia diz que quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes. Percebe que os filhos de Samuel, ele constituiu, ou seja, ele colocou. Samuel, como pai, vai colocar seus filhos no lugar certo. Como diz Salomão, coloque uma criança no caminho que se deve andar e não se desvie dele. Percebe que Samuel está cumprindo o que Salomão escreveu. Ele vai colocar seus filhos, vai constituir Abiás e Joel como juiz. Só que a Bíblia vai dizer assim no versículo número 3. Os filhos de Samuel não andaram pelo caminho dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza e aceitavam suborno e perverteram o direito. Olha que interessante. Ele constituiu seus filhos por juízes, mas no versículo número 3 vai dizer, eles não andaram no caminho do seu pai. Por mais que tinham um pai profeta, sacerdote e juiz, não andaram no caminho do pai. Então percebe. Olha que forte isso aqui. Eliseu Geazi tinha Elias como alguém de referência, mas não se tornou igual. Abiás e Joel tinha o pai Samuel como referência e não se tornou igual ao pai. Andaram por outro caminho. Por mais que você seja um exemplo para alguém, nem todos vão seguir seu exemplo. Nem todos vão imitar tua conduta. Olha que interessante. Geazi tinha tudo para se tornar homem de Deus e não se tornou. Abiás e Joel tinha tudo para ser igual ao pai Samuel e não se tornaram, andaram em outro caminho. Por mais que eu seja um exemplo, tem uma palavra chamada decisão. Por mais que eu sou um exemplo para alguém, por mais que alguém seja um exemplo para mim, a pessoa não vai decidir te imitar. Por mais que ela veja que eu sou aquilo para ela, mas ela não vai querer saber de se igualar. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e compartilha.